Eu convido a amada igreja, aos irmãos em Cristo, para a leitura da palavra de Deus, que se encontra em 1 João, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao 21. Vamos ler todo o capítulo 5 de 1 João. 1 João fica já no finalzinho da Bíblia, meus irmãos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando os amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por este não digo que roguem. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinho, guardai-vos dos ídolos. Amém, meus irmãos? Vamos pedir a Deus a direção desta palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, a gratidão por mais esse momento, Senhor, em comunhão com o Senhor, na plenitude do seu Santo Espírito. Pedimos agora, Senhor, a compreensão desse texto bíblico, Senhor, que teu Santo Espírito venha iluminar nossa mente, Pai, para essa reflexão.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de tratar do seguinte tema à luz desse texto bíblico. Certezas que você colocou a fé em Jesus. Esse texto bíblico, ele nos dá muitas certezas que nós colocamos a fé em Jesus. Nós sabemos que a salvação se dá pela fé em Jesus. Não há outro caminho para chegar até Deus senão pela fé em Jesus. A salvação sempre foi pela fé no Messias. Para os nossos antepassados, antes da encarnação do Verbo de Jesus, a fé no Messias que viria. E nós no Messias que já veio, que foi o próprio Jesus. Mas no primeiro século, surgiram muitas heresias que se contrapõem às verdades cristãs sobre Jesus. Já naquele momento ali, já havia algumas heresias se contrapondo às verdades cristãs sobre Jesus. E os apóstolos já tinham essas dificuldades. Mas os movimentos gnósticos surgiram mesmo muito forte no século III, no século IV, porque negavam a divindade de Cristo. O arianismo com Ário, por exemplo, ele dizia a existência de um único Deus, Jesus era somente uma criatura. O donatismo com Donato não aceitava a volta dos excomungados, quando havia excomunhão de alguns. O eutiquismo com Eutico, Jesus tinha uma única natureza. Sabemos que Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. O maniqueísmo de Mani defendia a existência de Deus, do Deus do bem e Deus do mal. O nestorianismo de Nestório, Jesus tinha duas naturezas, mas tinha duas pessoas. Quando ele era Deus era uma pessoa, quando era homem era outra. O pelagionismo, que foi uma das heresias mais fortes naquele século, do quarto século, afirmava que não é necessário a graça para a salvação. Fala, se Jesus trouxe a graça salvadora como fundamento da salvação, Jesus veio morrer no nosso lugar para que nós possamos nos reconciliar com Deus. Então, essas heresias aqui, elas surgiram, mas houveram vários concílios, 21 concílios ao todo, alguns concílios a Reforma Protestante adotou como verdadeiro, outros ela não aceita. Mas também surgiram os pais apostólicos, depois dos apóstolos, para encorajar as heresias que surgiam, para desviar, para realmente se contrapor àquilo. Nós vamos ver Clemente de Roma, cooperou com o apóstolo Paulo. Inácio de Antioquia foi martirizado e lançado às feras, foi um expoente. Policarpo de Esmina foi discípulo de João e foi ordenado bispo. Papias de Herápolis foi discípulo de João e Policarpo. O pastor de Hermas, que foi incluído no cânion de Corineu e Tertuliano. Justino Marte abriu em Roma para ensinar a doutrina cristã. Atenágora de Atenas escreveu a ressurreição dos mortos. Aristides de Atenas, discípulo de Eusébio de Cesareia. Tassiano foi discípulo de Justino. Irineu de Leão, que foi discípulo de Policarpo. Agostinho, bispo de Hipona, que foi um que se contrapôs a Pelágio, quando afirmava que não é necessária a graça para a salvação. Ambrósio, que foi bispo de Milão. Gregório Magno. Jerônimo, que iniciou a revisão da versão latina da Bíblia. Atanásio, bispo de Alexandria. Basílio de Mago, defensor da doutrina trinitária e bispo em Cesareia. São Crisóstomo, patriarca de Constantinopla. Então, esses pais apostólicos, já no terceiro e quarto séculos, eles foram muito importantes. E foram eles que vieram a formar o cânion bíblico. A palavra de Deus hoje ela foi catalogada através desses homens.
Mas depois dessa introdução, eu quero voltar ao texto que nós lemos. Ele diz: todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Primeiro ponto aqui é que quando cremos que Jesus é o Messias prometido, somos nascidos de Deus. Declaramos que amamos a Deus. E quando é que nós amamos a Deus? Não só em palavras, mas nós amamos a Deus quando nós somos obedientes a Deus. Nós amamos a Deus quando nós honramos a Deus. Quando nós somos fiel a Deus. Quando nós procuramos agradar a Deus. Amar o nosso irmão. Então, na realidade, ele vai dizer no versículo 2: nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Amamos os filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus depois de justificados pela fé em Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus e nos tornamos filhos de Deus por adoção. Mas nós sabemos, meus irmãos, que porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos entender que, quando justificados pelo Espírito Santo, tornamos filhos de Deus por adoção, o Espírito Santo é o selo da nossa herança. Quando você faz uma compra de um imóvel e vai a um cartório, ele dá o selo no documento. Aquilo indica que você é o proprietário. Então, o selo da nossa herança é o Espírito Santo que nos dá o selo da nossa herança. Somos selados pelo Espírito Santo. Nós somos co-herdeiros com Cristo, Filho de Deus por adoção. Isso é uma coisa maravilhosa na nossa vida, essa certeza. Esse é o primeiro ponto que nós temos que dizer, que certeza que você colocou a fé em Jesus. Quando cremos que Jesus é o Messias prometido, somos nascidos de Deus. Outro ponto que nós temos que ter certeza é que Jesus é o Deus encarnado. Versículos 6 a 10 vai dizer: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. O Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, que é o próprio Jesus, e o Espírito Santo. E na terra também são três: a água, o sangue e o Espírito, que são unânimes no seu propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que dá acerca do seu Filho. Aquele que é no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do Filho. Vamos entender. Quando Jesus veio, Jesus procurou ser batizado por João Batista. Jesus precisava ser batizado? Não. Porque o batismo nas águas é uma confissão pública de fé em Jesus. Se ele era o próprio Deus, então nós vamos entender que quando João Batista ele vai batizar Jesus, tinha alguns aspectos necessários. Primeiro, o batismo foi para revelar a identidade de Jesus. Porque na hora que Jesus foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo na forma de uma pomba. O segundo ponto importante é que Jesus, ele deu exemplo, né?
E ali ele começa o seu ministério. Então aí nós vamos entender que Jesus é o Deus encarnado. Porque lá em João vai dizer, João 1, 32, 34. João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu, como pomba e pousar sobre ele. Quer dizer, o batismo de Jesus Cristo tinha esse aspecto, de revelar a sua identidade, que ele era o Cristo, ele era o Messias prometido. Certeza que Jesus é o Deus encarnado. E não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aqueles sobre quem vires descer e pousar o Espírito, que é o Espírito Santo, este é que eu batizo com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Então, João viu isso. Então, daí nós temos a certeza que Jesus é o Deus encarnado. Existiam muitos movimentos, gnósticos, como eu falei naquela época, que negavam a divindade de Cristo. Nós temos também hoje, nos dias atuais, no ano 600 e pouco, no século VII, surgiu o profeta Maomé, e Jesus é um profeta, e Maomé é maior que Jesus, para eles. Os fariseus, na época de Jesus, os sacerdotes, os anciãos, Jesus era um impostor, era um falsário, era um fanático. Para eles, Jesus era isso. Para alguns espíritos, ele era o mestre. Mas nós vamos ver aqui, que no versículo 7, pois há três que nos chamam do céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Isso aqui mostra de forma clara a Trindade. Lá na eternidade, quando nada existia ainda, só existia o que? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas tudo foi feito por meio dele, sem ele nada que foi feito se fez, é Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é a palavra. O Jesus é o Criador de todas as coisas do universo. Mas também vamos ver no versículo 8, que lá na cruz, quando aquele soldado ele coloca aquela lança em Jesus, ali sai água e sai sangue. E Jesus ele tinha ali a natureza humana. O sangue de Jesus derramado em nosso favor, ele vai tirar todo o pecado da humanidade. Sem derramamento de sangue não haveria salvação para a humanidade. E a água simbolizando ali o Espírito Santo. Mas também tem testemunho no céu, que é o Pai, o Espírito e a Palavra. Mas nós temos essa convicção, essa certeza, que Jesus é o Deus encarnado, é o segundo aspecto. É o segundo aspecto que nós podemos dizer, certeza que nós colocamos fé em Jesus, quando cremos que ele é o Messias, e quando cremos, temos certeza que ele é o Deus encarnado. Mas também nós vamos pensar agora, a partir do versículo 11, dizendo que testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem um filho, não tem a vida. Essas coisas eu vos escrevi a fim de saber de que tendes a vida eterna, a vós outros que crede no nome do Filho de Deus. Meus irmãos, temos que entender uma coisa. Não há salvação fora de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe salvação fora de Jesus. Existe uma preocupação muito grande no mundo, porque entendemos que tudo começa com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ao ser pregada, ela ilumina a mente. Ela é precursora para que o Espírito Santo venha fazer obra regeneradora. Mas existe hoje no face da terra mais de 8 bilhões de pessoas e 5 bilhões e 500 milhões
Não crê que Jesus é o Deus encarnado. Não crê que Ele é o Messias prometido. Mas se a salvação se dá através de Jesus, nós temos muito a fazer. Pregar a palavra de Deus, porque tudo começa com a palavra. Para que o Espírito Santo venha fazer a obra da regeneração, sem a qual quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E o novo nascimento, quem produz em nós é o Espírito Santo. Mas é preciso ouvir a palavra de Deus para que isso aconteça. Mas aqueles que foram regenerados, justificados, que receberam o Espírito Santo do seu espírito humano, não devem ter medo da salvação, meus irmãos, porque o nome de quem está salvo já está escrito no livro da vida. Antes da fundação do mundo, por presciência, Deus já sabia daqueles que iam crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e iam perseverar até o fim das suas vidas. Eu creio que nós não perdemos o livre-arbítrio, mesmo com a queda do homem. Eu respeito aqueles que defendem a eleição, a predestinação, mas Jesus veio para todos, para que todos tenham a oportunidade de salvação. Muitos acham que você, em pecar, você pode perder a salvação. Mas aquele que está regenerado, aquele que foi justificado, ele não perde a salvação, porque o pecado de um convertido não é deliberado, o pecado convertido é acidental. O segundo aspecto aqui, está no versículo 14 e 15, diz: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhes temos feito. A certeza que você colocou a fé em Jesus também é que Deus intercede por nós e responde às nossas orações. São certeza que nós colocamos a fé em Jesus. A oração em si, a oração que nós fazemos em si, não tem poder. O poder está em Deus, que responde a oração. Mas que para Deus responder a oração, nós temos que entender que nós temos que fazer a nossa parte. Que a palavra de Deus diz que também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26 diz que não sabemos orar como convém. Mas nós entendemos que o Espírito Santo, ele diz que já nos ajuda, intercede sobremaneira, que a nossa oração chega até Jesus, que é o nosso intercessor, é o nosso advogado, e ele entrega para Deus. Tiago, ele mostra aqui, no versículo 16, que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, o que é uma pessoa justa? É uma pessoa que foi justificada por Deus. Quando Deus olhou lá de cima para nós e disse: ele ali é justo, nós nos tornamos justos diante de Deus. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E ele disse que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então Deus escuta a oração de um justo. Evidentemente, meus irmãos, que essa oração tem que estar de acordo com a vontade de Deus.
Não temos que impor a nossa vontade para Deus. Deus não responde quando você tem pecado não confessado. Deus não atende porque pedimos mal, como muitas vezes não sabemos pedir. Pedir em vantagem em detrimento de outro. Mas Deus atende quando a sua vontade está submissa à vontade de Deus. Ele nos atende. Esse é outro ponto que nós entendemos, que colocamos a fé em Jesus. Deus intercede por nós e responde nossas orações. Quando nós realmente colocamos a fé em Jesus, isso acontece. Mas o versículo 16 e 17 vai nos dizer: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por este digo, que rogue. Toda justiça é pecado, e há pecado não para a morte. Vamos entender esses dois versículos. Existe pecado para a morte e pecado não para a morte. A palavra de Deus fala no pecado imperdoável, que é blasfemar contra o Espírito Santo. Esse pecado, quando Jesus estava curando, e Jesus curava através do Espírito Santo, o Espírito de Deus, e aqueles fariseus disseram que Jesus estava curando com o poder de Beelzebu, do inimigo, Satanás. Então ele estava atribuindo uma obra do Espírito Santo ao inimigo. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito de Deus. Esse pecado é imperdoável. Mas ele fala aqui em pecado não para a morte e pecado para a morte. Quando você tem um pecado, você é um convertido, você é uma pessoa que tem uma vida em comunhão com o Senhor, uma vida de obediência, buscando a santificação. Mesmo convertido, nós somos pecadores? Sim. Nós somos imperfeitos. Só que o nosso pecado é acidental, meus irmãos. Esse pecado que um crente comete, um crente verdadeiro, não é para a morte. Eu falo aqui de morte eterna. Mas há pecado para a morte. Qual é o pecado para a morte? É uma pessoa que peca deliberadamente, é um ímpio que vive uma vida sem buscar Deus, não confessa Jesus como seu Salvador, não reconhece o Espírito Santo. Essa pessoa, ela tem um pecado para a morte eterna. Porque se você não reconhece o Espírito Santo, aquele que nos regenera, aquele que nos traz a edificação, é aquele que nos leva à justificação, a crer, a colocar a fé em Jesus, a nos arrepender. Então esse pecado é para a morte. Mas ele vai dizer também, meus irmãos, que toda injustiça é pecado, não há pecado não para a morte. Mas o fato é que quando uma pessoa ela tem a morte espiritual, todo pecador, ele pode voltar para Deus mediante a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus tem que ser pregada. E o salário do pecado é a morte eterna. Por isso que nós temos a obrigação de pregar a palavra de Deus, fazer aquilo que Jesus nos comissionou, fazer o ide, levar a mensagem salvífica de Jesus para tantas pessoas na face da terra que não conhecem. Eu acho que o maior desafio nosso, dos nossos pastores, de todos nós, quando o Martinho Lutero ele fez a reforma protestante, ele criou o sacerdócio universal de todos os crentes, cada um sacerdote para levar a mensagem salvífica de Jesus. A Bíblia todos têm acesso depois da reforma protestante. É por isso, meus irmãos, que
Nós temos essa missão muito grande, que muitos, como eu falei, não reconhecem Jesus como Messias. E Deus pode salvar pessoas da morte eterna. É colocar a fé em Jesus Cristo. Mas outro ponto ainda que nós podemos ainda discutir é no versículo 18 e 19, diz: sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não vive de pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já é no maligno. Meus irmãos, os nascidos de Deus não vivem mais na prática do pecado. O pecado foi mortificado pelo Espírito Santo na sua vida. Há uma novidade de vida para aqueles que receberam o Espírito Santo. Nenhum convertido verdadeiro planeja pecar. Pecado é acidental. A diferença é pecar e viver no pecado. Aquele que peca deliberadamente, ele planeja, ele está no dia a dia, é uma coisa repetitiva, é uma coisa normal para ele, é uma rotina diária. O pecado para ele é uma coisa natural, é uma coisa que deliberada. Pecar não é a nossa natureza. Pecar é da nossa natureza do não glorificado. Nós pecamos sim, nós mesmos regenerados, mas nosso pecado, ele não traz a morte eterna, porque nós temos a consciência que o nosso pecado não é deliberado, não é planejado. Mas o inimigo não pode roubar de nós a salvação mais, porque habita de nós o Espírito Santo, para se contrapor às forças do mal. Ele diz: o maligno lhes toca. Sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro já nos maligno. Nesse mundo decaído pelo pecado, vivemos uma situação muito complicada. O mundo inteiro busca fazer a vontade do inimigo. Observe o mundo inteiro. A raiz de todos os males, o amor, o dinheiro, a raiz de todos os males. Tudo neste mundo gira em torno de dinheiro. Mas nós temos que entender uma coisa, meus irmãos, que a nossa vida aqui neste mundo é curta, comparada com a eternidade, que o nome já diz, é eterna. E eu fico pensando que uma pessoa que não crê em Jesus Cristo, que não crê que Jesus é o Messias, que não colocou a fé em Jesus na hora da morte, ele não leva nada do que ele construiu aqui neste mundo, nada. Só leva uma coisa: a sua alma. Porque o seu espírito volta para Deus que o deu. E o seu corpo volta para o pó da terra, volta para o pó da terra. E aí, naquele momento, a sua alma, há um juízo imediato após a morte. E a sua alma ou vai entrar em gozo, ou em sofrimento eterno. A Deus diz que temei a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas tem ainda outro aspecto, que ele vai aqui falar no versículo 20. Ele diz o seguinte: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e vida eterna, o verdadeiro Deus e vida eterna. Eu lembro que na minha infância, eu ia com a minha mãe para a casa de Deus, e quando passávamos na rua, no ano 60 e pouco, eu ainda criança, muito pequena, e nós éramos, hoje chama de bullying, né? Mas todos nós, crentes, ainda hoje, continuamos sendo taxados como pessoas alienadas, pessoas que
não atingiram a maturidade emocional. Em função disso, muitos têm vergonha de dizer que são crentes. Muitos têm vergonha ainda. Dizer que a pessoa é crente, é uma pessoa alienada, que não conhece a ciência, que não traz tudo à tona o seu conhecimento científico, que não tem esse conhecimento. E muitos dizem que não precisam de Deus porque Deus não existe. Mas esse versículo que acabamos de ler é o contrário. Ele nos diz que ser crente é ser sábio. Ser crente é estar ao lado da verdade. É ser esperto, é ser inteligente, é ser verdadeiro. Ser crente é ser grande. Porque somos filhos de Deus por adoção. Você já imaginou, meus irmãos? Todo filho tem direito a uma herança. E nós temos uma herança já selada pelo Espírito Santo. É a nossa herança quando nós morrermos, como estiver um dia na eternidade. Quando Jesus voltar pela segunda vez, nós vamos morar com Ele por toda a eternidade no novo céu e nova terra. Então isso é muito importante na nossa vida. É a coisa mais importante da nossa vida, a nossa salvação. Eu fico pensando muito, carrega seus deuses nas procissões. O mundo inteiro você tem romarias, no Brasil é muito comum isso. Vários locais do Brasil, você tem procissões, pessoas carregando, falsos deuses que não têm olhos e não vê, boca e não falam. Mas diferentemente de tudo isso, nós que conhecemos a Deus verdadeiramente, é o contrário do que esses aí fazem. Nós somos carregados por Deus, ao inverso. Obrigado em carregar esses deuses, nós somos carregados por esse Deus. Quando Paulo estava em Atenas, tinha muitas residências, quase todas tinham um Deus. Uma estátua como fosse um Deus. E eles cuidavam daquele Deus. Pintavam, eles limpavam. É como cada casa, basicamente, tinha muitos deuses em Atenas. Mas tinha um Deus desconhecido. E aquele Deus era para não deixar nenhum Deus descoberto, para que todos, se tivesse algum que estivesse fora da lista, tem um desconhecido. Aí Paulo chega e prega exatamente que esse Deus desconhecido é o Deus dele. É o nosso Deus. É o Deus que criou os céus e a terra. E Paulo vai pregar que aquele Deus desconhecido é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus que criou tudo que há no universo. Mas eu quero concluir dizendo que aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho não tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. A vida eterna está em você colocar a fé em Jesus. Não há outro caminho para a salvação a não ser colocando a fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho, meus irmãos. A nossa oração é que muitos tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus que haja conversão. Mas muitos não querem ouvir, nem sequer ouvir a palavra de Deus. Muitos não aceitam nem sequer ouvir falar de Jesus. Mas a missão nossa é essa. Nossa missão é essa. Jesus nos comissionou para isso. Temos que pregar. E hoje nós temos uma coisa muito rica, que são as mídias sociais. Para Deus ela pode entrar mundo afora. E muitos poderão ouvir a palavra de Deus. E essa palavra, ela faz sentido na vida de muita gente, com certeza, vai fazer sentido. Que Deus continue nos abençoando. Eu convido aos amados irmãos a curvar suas cabeças, fechar seus olhos. Vamos mais uma vez falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nossa gratidão por mais esse momento, Senhor. Que essa palavra, ela atinja, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor.
Que ela venha, Senhor, fazer diferença na vida de muitos, Senhor. Muitos precisam ouvir a Tua palavra, Pai. Porque sabemos que a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho, Pai. E quantos na face da terra ainda não acreditam que Jesus é o Messias prometido e colocam a fé em outros deuses que não têm poder nenhum. Somente o nosso Deus, o Deus que veio, que encarnou, que habitou entre nós e que hoje está lá no céu, reinando lá do céu. Hoje Ele é nosso intercessor. Hoje Ele está nos ajudando nas nossas orações, colocando para o Deus Pai. Mas quando Ele voltar, pela segunda vez Ele será juiz. Hoje nós temos o juízo parcial de Deus com misericórdia. Mas quando Jesus voltar pela segunda vez, não há mais nenhuma chance de misericórdia. Não há mais nenhuma chance de salvação. Porque na segunda vinda de Jesus, tudo será consumado. É o juízo final. Que antes disso, muitos venham conhecer a Ti, meu Pai. Essa é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém.